E aí, gente? Salve todo mundo. Vamos de contestações na Guerra Fria. Ver aí algumas lutas da época. Lembrando naquele contexto, né? Estados Unidos versus União Soviética, planos econômicos, militares, de reconstrução da Europa, tanto de um lado quanto de outro. Países orbitando ao redor dos Estados Unidos e a mesma coisa para a União Soviética, né? Basicamente isso. Será que a população estava satisfeita, tanto de um lado quanto de outro? Pois bem, vocês verão aqui que, tanto de um lado quanto de outro, existia insatisfação, críticas e propostas de reformas, lutas, sangue, mortes também. Vamos lá. Pensando a questão da Europa Ocidental. Então vocês viram, a Guerra Fria ela começa com o fim da Segunda Guerra Mundial. 1945, bomba atômica, a Alemanha destruída, Hitler suicidou-se. Começa a Guerra Fria, que vai até 1991. É muito tempo. Ao longo desse processo, principalmente ali no fim da década de 50, no auge da década de 60, 70, as contestações elas vão ganhando cada vez mais força e mais corpo. Tá. Vocês viram então que ao longo desse caminho pós Segunda Guerra Mundial, é claro, morte, destruição, questões psicológicas à flor da pele, lutos, fome, miséria, pobreza, desajustes financeiros, inflação, dívidas, tentativa de reconstrução do ambiente civil. Pois bem, resultado da Segunda Guerra. Vocês viram lá que, na aula de Guerra Fria, que o Plano Marshall tentou não, na verdade ele emprestou, né? No Plano Marshall, os Estados Unidos emprestou, os Estados Unidos da América, eles emprestaram dinheiro para a Europa Ocidental se reconstruir. Claro, a Europa Oriental passou pelo mesmo processo, mas assim, a gente está focando na Europa Ocidental aqui. É uma característica dessa reconstrução, dessa reforma da Europa Ocidental a partir dessa destruição inicial que eu estava dizendo. Uma regra, uma técnica econômica que passa a prevalecer nesse momento do pós-guerra, economicamente falando, é aquilo que a gente chama de keynesianismo. Gente, dá uma pausa aqui. Lembra que eu sempre falo lá da lógica da intervenção do Estado maior ou menor e do liberalismo maior e menor? Não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso, mas lembra lá da escala, né? Das nuances, do calibre maior ou menor de um lado, maior ou menor de outro. Pois bem, o keynesianismo, criado por um indivíduo com o sobrenome de Keynes, ele propõe uma espécie de mescla, não é? Ele considera que é importante, sim, o Estado dar uma regulamentada e uma controlada na questão da economia, não é? Da propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, ele acredita que é importante esse lado da propriedade privada para ela investir na produção capitalista. Então, ao mesmo tempo que o Keynes propõe a questão de o Estado regulamentando, se preocupando com questões sociais, com programas sociais, que é tipicamente uma versão do entendimento da esquerda, ao mesmo tempo ele acredita que é necessário para a sobrevivência, né, dos países, sobrevivência econômica dos países, esse investimento na produção, na questão da propriedade privada, sendo regulada pelo Estado. Então, nesse formato existe um equilíbrio, não é?
digamos que é um discurso mais ameno em relação àqueles que acreditam, não, tem que ser esquerda só, não é? Abaixo a propriedade privada. E o outro lado, não, tem que ser direita só, liberalismo e o Estado é falido, certo? Lembra que a gente comenta, né? Tanto um lado quanto o outro pode ser corrupto ou não. Então o problema talvez, eu não sei, né? Não seja nem o modelo, mas sim o caráter de quem conduz o modelo X ou o modelo Y. E mesmo dentro do keynesianismo não quer dizer que é um modelo perfeito, né? A gente teria que imaginar uma outra lógica, que é a lógica da maior ou menor corrupção, mesmo dentro do keynesianismo. Mas enfim, a questão aqui não é questionar, discutir isso, mas sim apresentar, certo? Então assim, Guerra Fria, depois da Segunda Guerra, destruição. O que fazer com a Europa Ocidental? Vamos tentar reconstruir pelo Plano Marshall. E economicamente? Economicamente, esse equilíbrio proposto pelo Keynes, certo? E culturalmente, o que está acontecendo? Culturalmente, vocês assistam a aula de contracultura. Lá vão ter detalhes culturais maiores do que esse que a gente está dizendo aqui, para relacionar essas contestações ao movimento dos hippies, dessa geração beat, o Woodstocks, grandes músicos da época, revoluções socialistas na China, em Cuba, na Hungria, enfim. Contestações, repara, contestações no mundo ocidental contra o mundo ocidental ou a favor do mundo ocidental. Contestações no mundo oriental, do lado soviético, contra ou a favor também, certo? Não é essa coisa simples e binária, é assim e é assado. É muito mais orgânico, não é? As pessoas pensam de maneiras diferentes, independente do país que elas vivem, não é? Então vamos lá. Eu coloquei dois movimentos aqui. Um que aconteceu na França, portanto, do lado dos Estados Unidos, e outro que é a Revolução Húngara, em Budapeste, a capital da Hungria, que está do lado socialista. Existem outros movimentos? Existem vários, mas basicamente eles seguem o mesmo princípio. Maio de 68. Muito importante essa data, né? Então, em 1968, em Paris, na França, universitários saem em protesto pela melhoria na qualidade da educação e também porque uma universidade foi fechada. Eles saem fazendo crítica, isso toma um movimento de outras universidades, né? Também aderem intelectuais que trabalham nessas universidades, inclusive, também aderem ao movimento de maio de 68 operários. Quer dizer que essa lógica da contestação vai ganhando corpo dentro da França e vira um movimento gigantesco. Vocês vão ver uma imagem no final. Nesse caso, eles passam a contestar tanto o autoritarismo soviético quanto o autoritarismo estadunidense, o imperialismo estadunidense. O que eles não querem é o radicalismo para ambos os lados, não é? Eles querem uma espécie de equilíbrio e fim dos abusos dos dois, não é? Então fazem greves, manifestações, muitos massacres, muitas mortes, pessoas presas. A questão é, o movimento é abafado. A esquerda é dissolvida, não se pode mais fazer manifestações, pessoas são presas, perseguidas. Existe os operários que estavam em greves por lutas de melhores condições de salário, de melhores condições trabalhistas, eles são coagidos e o movimento é abafado. Mas ele é um exemplo dessas contestações. Não é, tá tudo bonitinho, certinho, concordamos com os Estados Unidos ou concordamos com a União Soviética. Ok? Do outro lado, então, do lado soviético, nesse caso na Hungria, 1956, olha lá. Uma revolução se inaugura, e então na cidade de Budapeste, de novo, a mesma lógica, gente.
manifestações por liberdade, só que agora eles estão sendo dominados pela União Soviética. E, portanto, a luta pela liberdade vai ser feita através de um discurso contra a União Soviética, contra o socialismo soviético. Eles querem independência, liberdade, né? Ter a sua própria autonomia. E, de novo, estudantes, operários, intelectuais se mobilizam em greves, em manifestações, com bandeiras, faixas, saem às ruas, se manifestam, tal. Entre avanços e recuos, né, os russos saem temporariamente, porém eles retornam depois com muita força. Milhares de militares ocupam ou invadem o país e condenam, matam, né? As pessoas acabam morrendo, sendo executadas, e abafa também a Revolução Húngara. Então, dentro de vários exemplos que poderiam ser dados, eu separei então maio de 68 e a Revolução Húngara. Considerando um país ao lado, tecnicamente, dos Estados Unidos, e outro, na Hungria, um país tecnicamente ao lado da União Soviética. E repara que tanto em um quanto em outro, greves, manifestações, insatisfação por parte das potências que por vezes abusavam do seu poder em relação a esses países satélites, né, que giravam em torno das potências. E aí estão as duas imagens, então. Essa aqui na França e essa aqui na Hungria. Mais ou menos a mesma característica. O povo às ruas e ambos sendo reprimidos. Tanto pela lógica estadunidense e capitalista, quanto pela lógica socialista soviética da União Soviética, claro, né? Tudo bem então, gente? Então é mais ou menos isso. Sem mais delongas. Valeu!